Boa tarde a todos e todas, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui com a Sandra, né? Pessoa muito querida, né? Estamos começando aí mais uma live aqui da Focalização Brasil, né? E queria agradecer a presença de todos que vão nos assistir aqui hoje. Motivo aqui da proposta dessa live, né? Com um tema tão interessante e discutido, né? Que é exatamente essa relação aí entre a abordagem centrada na pessoa e a abordagem orientada pela focalização. E isso surge, né? Essa discussão ela surge a partir de uma conversa, de algumas conversas em supervisão, né? Porque por uma grata, enorme surpresa, né, querida surpresa, eu encontrei a Sandra como aluna da formação em focalização pela Focalização Brasil, né, já tem um tempo que ela tem feito a formação e nos acompanhado aí, e agora ela já está no avançado, e a gente é em supervisões, tínhamos muitas discussões aí, né, e umas discussões muito ricas e férteis, e a gente pensou, poxa, por que não trazer essas discussões para um âmbito um pouco mais público, né? Porque eu acho que são discussões tão interessantes, tão ricas, né? E foram discussões também tão interessantes que a gente teve essa ideia aí. Esse é o motivo pelo qual essa live está acontecendo hoje, agora aqui, né? Às 3 da tarde, nessa terça-feira. Né? O horário não é um horário, vamos dizer assim, dos melhores para os brasileiros aqui, né? Que estão porque muita gente está trabalhando, né, no meio da tarde, mas também foi o que foi possível a gente se organizar dentro das possibilidades, uma vez que a Sandra, ela mora na Espanha, né, Uhum. então tem uma questão de fuso horário aí, que agora com o horário de verão europeu, você deve estar aí, nós estamos com umas 5 horas de diferença mais ou menos, Sim. né. Uhum. É. E, então, Sandra, assim, queria te apresentar, né, Sandra Maria Salles Souza, não é isso? É. E Uhum. E queria te apresentar aqui, né, como psicóloga, né, que tem toda uma formação em psicologia humanista, né, queria depois que você falasse para a gente um pouquinho dessa formação sua. Professora universitária, né, já tem mais de 20 anos que dá aula em universidade, né, agora recentemente não está atuando como docente, uma vez que está aí morando na Espanha e fazendo seu doutorado aí na Europa, né, finalizando aí seu doutorado, doutoranda, né, mas não é do primeiro doutorado, é do segundo doutorado, né, porque também já fez um doutorado na Índia, né, É. e a gente, assim, sempre discutindo muito essa questão dessa relação, né, de pessoa a pessoa, de o que acaba sendo efetivamente terapêutico no processo, né, da escuta ali. Então são discussões que eram muito férteis e a gente chegava em muitas aproximações entre essas perspectivas, né, tanto rogeriana quanto do Gendlin, né. E aí a nossa Hum. ideia é a gente promover mesmo uma conversa sobre isso, né, em que a gente Uhum. possa iniciar uma reflexão, né, e que pode ser que se estenda aí para um segundo encontro. Queria que você falasse, se apresentasse aí um pouquinho, falasse um pouquinho do seu Sim, percurso, Sandra, sim. e Ok. para a gente introduzir aí um pouco nossa reflexão, né? Mas Sim, queria te dizer de perfeito. antemão, assim, que estou muito feliz de estar aqui com você, podendo Uhum. ter esse momento, né? Você se tornou uma pessoa muito querida para mim e é uma alegria a gente poder estar falando sobre esses temas que certamente temas muito caros para ambos, né? Aham. Então, Sim, é uma com alegria poder certeza. estar conversando aqui com você sobre isso. E obrigado por Perfeito. estar aqui. Eu que agradeço muitíssimo, é uma honra, né, poder estar aqui, trocando um pouquinho de ideias, de experiências, né. Eu vou falar muito, mesmo da minha experiência, né, eu vou falar um pouquinho do meu percurso, mas então queria deixar mais uma vez registrado o meu prazer e minha alegria, né, de estar aqui podendo trocar algumas ideias, de de repente, compartilhando um pouco, né, da minha história que é profissional, que acho que, quando eu via hoje eu estava falando isso com você um pouquinho antes, né, um pouco das histórias, pessoais daqueles que contribuíram para a minha formação, aquilo me encantava e me estimulava, né. Eu acho que todo mundo teve um percurso marcado, às vezes, por professores especiais, né, que nos deram
que deixaram ali o seu registro, né. Então, eu sou de Volta Redonda, me formei na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Na época eu escolhi estudar lá, porque era uma cidade, na minha percepção, mais tranquila do que ir para o Rio de Janeiro, né. E foi muito bom, porque lá eu conheci a abordagem centrada através de um seminário que uma professora que estava indo embora, se não me engano, do Brasil na época, a Tereza, né, Tereza? Tininha? Agora é Tininha, eu acho que era como era chamada carinhosamente. E aí estavam presentes a Márcia Tassinari, que aqui está, e algumas outras pessoas, não me lembro da Márcia. Gente, a E Márcia tá aí aí? Deixa eu então tá aí, ela está aqui aí, ó. presente. Olha só que para mim é uma alegria, uma Hum. emoção, né, Ó, porque a Márcia bem-vinda, foi, Márcia. um Muito importante aí bem-vinda. nesse percurso e estava aí Aí. desde o início, né. E aí eu tive um professor excelente, o Paulo Matos, na universidade, que também nos apresentou. Fui fazer o curso de formação no Centro de Psicologia da Pessoa, Uhum. depois lá contribuí com algumas aulas ligadas à abordagem centrada na pessoa e o atendimento de famílias e casais, né, foi um breve espaço de tempo. Eu fui morar, em função do trabalho do meu esposo, fora do país, né. Então aí, num momento, assim, bastante fértil e rico, que eu estava ali muito envolvida com os fóruns, etcétera, eu fui para uma outra experiência de vida que foi muito boa também. E o mais legal de tudo é que, depois eu vou falar um pouquinho disso, né, sendo da abordagem centrada na pessoa, né, a gente vê que não há limites quando a gente consegue, ou que os limites se tornam menores quando o foco não é o conteúdo, né. Então, lá eu comecei a atender, eu descobri tardiamente que eu podia atender, né, e aí eu comecei a atender uma senhora jovem, singapuriana, que tinha morado a vida inteira em Londres e naquela época estava isso na Bélgica, morando lá, né. Então foi uma experiência muito gratificante, assim, foi minha primeira paciente lá, e sempre dentro do referencial da abordagem centrada na pessoa. E a gente tinha uma questão de comunicação. Ela dominava o inglês, mas ela, sendo asiática, tinha um sotaque diferenciado e às vezes eu não entendia. E nós duas estávamos fazendo curso de francês, então era um atendimento meio bilíngue, né? Então foi uma experiência muito bacana. E depois disso, na volta ao Brasil, eu fui morar em Curitiba. Então lá, antes disso, né, o Ney, nosso querido colega lá do Centro de Psicologia da Pessoa, me convidou para dar aula na Estácio de Sá, mas eu tive que viajar e na volta nós fomos morar em Curitiba. E lá é que eu trabalhei em 3 universidades diferentes, né, e não tinham muitas pessoas, da abordagem centrada na pessoa. Tinha uma colega que estava caminhando mais numa outra direção e acabei ocupando essa lacuna, e foi muito bom. Depois vieram alguns amigos, né. Aí depois eu precisei viajar novamente, aí eu fui morar na Índia, e era para ser 1 ano e meio, e fiquei lá 5 anos, né. Então fiquei pensando que, essa diversificação de experiências, eu tô falando um pouquinho, porque acho que isso constitui, né, a minha história e a minha história profissional também. Então lá foi muito Uhum. bacana, porque eu comecei a fazer um doutorado, mas eu não vou entrar em maiores detalhes, mas era em psicologia social. E, porque senão eu vou me alongar, mas o meu supervisor era um engenheiro, né, coisas diferentes. Então ele não tinha noção grande da psicologia, mas o curso foi muito interessante. E aí veio a pandemia, então achei melhor aplicar para uma universidade na Europa, que já era possível a moradia futura, né. E foi assim. Então lá eu não concluí o doutorado, lógico, eu Uhum. concluí o curso, mas, ah, em função da pandemia, eu abri mão de fazer a defesa lá e dar continuidade, né. E aí, agora eu estou aqui na Espanha, então eu faço esse doutorado na área de psicologia clínica em Portugal, e tem sido uma experiência muito gratificante, né. E acho que é isso, assim, que eu posso falar da minha experiência pessoal, né. Durante todo esse trajeto, então eu dei aula sobre abordagem centrada na pessoa, né, nas universidades em que eu trabalhei, e algumas outras disciplinas, mas principalmente em disciplinas relacionadas à abordagem centrada na pessoa. E eu atendo e dou supervisão para novos terapeutas, né. Então, um pouquinho da minha história, né. E e é isso. E na Índia, eu comecei, foi um novo desafio muito interessante, atender uma pessoa de lá, né. E como num trabalho voluntário, entre outros, e depois, lógico, além do trabalho online que eu já fazia e que continuo fazendo aqui, né. Então um pouquinho dessa história aí, né, de como eu cheguei até aqui. E na focalização, né, acho que vale a pena dizer isso, eu tive uma formação no Centro de Psicologia da Pessoa muito boa, muito rica, e lá a gente viu, eu hoje penso: "Meu Deus", né,
Eram 2 anos e meio intensos, a gente lia, estudava bastante, tinha muitas práticas, assim, muita experiência, a gente viu o Gendlin, né. E só que lógico, dentro do contexto da abordagem centrada na pessoa. E aí, eu acho que eu comentei isso com você, que eu estava aqui e querendo fazer cursos mais ligados à prática clínica para trocar ideias com outros colegas e tudo, mas eu estava com muita saudade do Brasil. E aí me veio um e-mail de vocês oferecendo o curso, eu falei: "Por que não? Vou estudar, né, um pouco mais de forma profunda Gendlin, as aplicações, né, da focalização em outras áreas", e me encantei, e aí estou aqui, né. E aí surgiu esse convite, né, por conta dessas trocas, que às vezes parecia: "Ah, não, porque é diferente nisso", não vejo bem assim, né. Então acho que a gente vai poder falar um pouquinho disso hoje, né. É isso aí. É isso aí, né, Sandra? Eh, então, assim, a gente foi tendo essas trocas nas nossas supervisões, né, nossas trocas ali de experiências sobre essa temática da focalização, e a gente foi vendo, né, eh, as de semelhanças, né, de aproximações entre essas perspectivas, né, de Uhum, discutindo algumas questões de distanciamento. Então eu queria, uhum, partir aí nossa conversa, Sandra, assim, a partir disso, né, eh, uhum, como que você tem visto a focalização, né, quais são os pontos aí de convergência e talvez de uhum. divergência que você tem observado? Vamos começar a discutir e conversar um pouquinho sobre Isso, isso, sobre né? isso, com certeza. É. Eu estava aqui pensando, Guilherme, assim, em começar essa conversa lembrando um vídeo do Gendlin em que ele é perguntado, né, o que que ele aprendeu com Rogers, né. Eu gosto muito desse vídeo, assim, porque eu percebo, de uma humildade muito grande, de uma sinceridade e honestidade, ele faz todo mundo rir, porque quando perguntam isso para ele diz: "Tudo", né. Ele já começa a responder assim: "Aprendi tudo", né. E aí ele fala, por exemplo, que eu acho que é muito importante, ele começa com a escuta, perdão, com a escuta, com o ouvir, né, não escuta, o Uhum, ouvir, né, o listening. Então ele fala que isso foi o algo foi o mais marcante, assim, que foi porque ele ficava, como filósofo, né, assim, impressionado com a sensibilidade, com a disponibilidade do Rogers de escutar, né, ou de ouvir, né, indo mais longe, de ouvir, e em algum momento mais tarde, ou num outro vídeo, ele vai falar isso, que o Rogers, muitas das vezes ele usa essa expressão mais ou menos assim, de que o Rogers, ele tinha ele a escuta dele empática era tão apurada, né, era tão cuidadosa, que é como se ele já tivesse fazendo o por exemplo, sentindo o felt sense, né, do cliente, e acessando a ou tendo contato com aquela experienciação, sem estar falando disso, né, tamanha a disponibilidade e a qualidade do seu ouvir, né. Então eu acho que isso, eu acho que é algo que o impactou e que eu acho que é importante nas 2, né, tanto na focalização quanto na abordagem centrada na pessoa, a escuta, né, ou quando eu falo ouvir, porque é aquele ouvir, né, atento, mas a gente acaba trazendo como escuta mesmo, né, ela é muito importante. Uma outra coisa que ele destaca é a liberdade. Então eu acho que isso é muito bacana, porque ele diz, nesse mesmo vídeo, né, que o Rogers criava muita abertura, todo mundo era muito bem-vindo, né, todas as contribuições eram muito valiosas e ele dava muita liberdade para todos se inteirarem das pesquisas, né, dos estudos, havia material para que eles pudessem ter acesso, né. Então acho que isso é algo marcante e acho que vai impactar também o Gendlin, sobretudo quando o Rogers mais tarde vai falar do jeito de ser, né, o Gendry também vai falar um pouco disso, né, da importância até mesmo quando ele propõe vamos dizer assim, os passos da focalização, que para nós da abordagem centrada na pessoa, e ele assume isso, não é algo que tem a nossa simpatia, né, porque vem de fora para dentro, na nossa perspectiva, como, terapeutas rogerianos, vamos dizer assim. uhum, Então, ele diz que ele usa esses passos, né,
mais no sentido de promover de promover esse acesso, né, à experienciação, mas que depois isso não é importante. Ele até fala: "Se você estiver no instituto em que eles estão mais preocupados com instrução, mude de instituto", né, instituto de formação, o Gendlin fala isso. Isso, isso. Então ele diz que o foco principal, né, é exatamente esse acesso à experiência, né, na época que eu aprendi, a gente falava de significado-sentido. Depois isso foi mudado para senso-sentido, né, porque significado poderia estar relacionado a algo mais mental, né, mas hoje a gente fala do felt sense. Então, nisso daí também eu vejo, por exemplo, essa preocupação, porque ele fala da liberdade, ele fala do jeito de ser, né, de cada um, né. Então o Gender também fala isso, que, o terapeuta precisa se sentir confortável e ele vai encontrar, a gente até conversou sobre isso, né, qual é o Uhum. seu ritmo, né. Então mesmo um terapeuta da focalização, ele pode, eh, seguir esses passos, por exemplo, de uma forma mais fluida, não tão marcada, né, não tão, seriada, vamos dizer assim, no sentido de que isso fique muito evidente, né. Isso é uma diferença, né, por exemplo, quando a abordagem centrada na pessoa incorpora as valiosas contribuições do Gendlin, né, e o Rogers vai para uma fase mais experiencial, ele tipo assim, aqueles passos, aquelas instruções, a gente a gente não adota, né, dessa forma, marcada, mas sim a postura, as contribuições acho que são muito maiores no sentido da própria, filosofia, né, que o Gendlin traz, né, sobretudo as contribuições do existencialismo, mas de procurar exatamente promover essa experienciação, né, essa abertura à experiência, o Rogers falava assim, né, mas o Gendlin, como ele dá mais movimento, né, e você pode falar mais disso, né, ele fala que a experiência pode ser ainda estática, então ele prefere falar de experienciação, né. Então, assim, isso para começar, né, são coisas que me vieram à É, cabeça. Então mas essa eu questão acho do que até vale a pena ouvido. a gente trazer algumas coisas, assim. Eu até separei aqui uma Uhum, fala do próprio Gendlin, né, uhum, que está naquele livro, sobre o livro FOT, né, Focusing Oriented Psychotherapy, uhum, eh, em que ele vai dizer, né, que ele caracteriza a escuta reflexiva como algo muito mais central do que o Rogers, né. uhum, Outras maneiras de expressar a empatia, segundo ele, né, eh, poderiam errar aí ao tentar gerar o processo terapêutico que vai surgindo de dentro, né. Sem a reflexão uhum, pouco a pouco, segundo o Gendlin, nem o cliente, uhum, nem o terapeuta podem descobrir o que o cliente realmente queria dizer e sentir. Eu acho que aí a uhum, gente começa a identificar um ponto, talvez, de diferença entre essas abordagens, uhum, né. Mas aí, olha só, ele complementa em relação, essa discussão, né, dizendo assim: "Mas olha, Roger estava muito certo quando disse que as condições relacionais são os elementos primários da terapia. Ouvir, uhum, focalizar e o resto dos procedimentos só são eficazes dentro de um relacionamento interpessoal, seguro, uhum, genuíno e uhum, confiável. O resto uhum, é uhum, algo que as duas pessoas buscam. E pessoas, uhum, utilizando as falas, as palavras ainda do Gendlin, são uhum, sempre mais importantes e reais do que qualquer procedimento. Então, na terapia, o uhum, relacionamento com a pessoa que está lá é uhum, sempre o mais importante. Depois vem o uhum, ouvir. E aí, uhum, uhum, depois, se necessário, os passos da focalização, né? uhum, uhum, Então, eu acho que ele também deixava muito marcado exatamente isso que você traz, né, Sandra? uhum, Essa importância aí de solidificar, né, essa contribuição do Rogers como uhum, algo fundamental, como a base da abordagem, uhum, né, uhum, orientada pela focalização, né, a uhum, base da terapia orientada pela focalização, que tem uhum, acho que assim, que repousa exatamente sobre essas atitudes, sobre essa forma de uhum, relação proposta pelo Rogers, uhum. né. Sim. E só que eu acho que talvez esse ponto de diferença aí que a gente vê, não sei se você vai, né, mas eu acho que esse ponto de diferença talvez é essa dimensão que se revela no corpo,
né, essa Uhum. dimensão sutil que se revela no corpo, que o Gentleman, eu acho que nesse sentido ele era um pouquinho mais rigoroso em acompanhar essa experiência sentida, não sei se a gente pode Uhum. chamar de rigoroso, mas um pouco mais talvez atento a isso, Uhum. né, porque ele acreditava que Uhum. exatamente a novidade vinha dessa dimensão Uhum. sentida que ia provocando a criação do significado, né. Sim, sim. E Eu e acho que isso é um marco, assim, diferencial, porque o Rogers, eu ia falar, né, da escuta empática, né, que também e ele adotava, né, e nos ensinou, e também através criando as condições facilitadoras para a mudança, né, através da empatia, da consideração positiva e incondicional, da congruência do terapeuta, né. Ele uhum, também, o que o Rogers sempre destacava era, assim, que ele acompanhava o ritmo do cliente, né. Então, uma vez uhum, a gente surgiu essa questão no curso, assim, por exemplo, até mesmo normalmente nos passos da focalização, uma das coisas que a gente vê no curso, né, é exatamente isso. Tem alguma coisa que está te incomodando de estar bem, algo então, assim, no soa, né, para um terapeuta da abordagem centrada na pessoa, soa algo meio de fora para dentro, né, algo externo. E aí já soa como assim, uma presunção de que tem alguma coisa te incomodando, né. E aí, por exemplo, dentro da perspectiva da abordagem centrada na pessoa, eu vou caminhar, né, como ensinava o Rogers, com esse cliente, né. Ele vai trazendo, ele é o foco, mesmo quando o Rogers, passa de uma fase reflexiva para uma fase mais experiencial, ele ainda dá muita importância para esse foco, né, no cliente. Então, assim, a gente caminha com ele, né. Então, se, um terapeuta da abordagem centrada na pessoa, ele vai acompanhar esse fluxo, né, esse fluxo experiencial. E de fato, como você falou, o Gendel, ele acredita que como essa experienciação é pré-conceitual, né, o corpo fala e ajuda a simbolização, posterior, né. Então ele tem esse olhar, como você falou, nessa experienciação sentida, no corpo, né. é, Uma porque vez até eu inclusive te perguntei se tinha alguma localização e tudo, porque o uhum, Roger já fala da experiência organísmica, né, uhum, e ele uhum, acompanha muito mais a experienciação do ponto uhum, de vista ali das emoções, dos sentimentos, do significado, né, sentido, uhum. mas não com esse foco no corpo, mas se vier no corpo, também vai ser considerado, porque o foco não é a partir, né, da experiência orgânica propriamente, como fica mais marcado para o Gendlin, né, mas é É, coerente com o que o Gendlin acredita, assim como quando o Rogers fala, ele fala de uma experiência total, é coerente também com o que ele acredita, né. é. Acho que isso é um E dos pontos de diferença. Desculpa. e eu vejo também, né, Sandra, que vai de Uhum, o próprio pensamento do Rogers, ele também foi evoluindo e foi se transformando mesmo, né. E ele uhum, vai modificando, ele vai, o próprio pensamento dele foi também se transformando, né. Você já vê aquela entrevista, né, a Michelle Baldwin, que ele dá em 87, né, eh, você vê, ela fica marcada, assim, né, como que, a preocupação dele com as condições, né, com aquelas atitudes, ela já fica um pouco mais secundária, né, uhum, e do que a como ele tinha anteriormente, né. Então, assim, sim, ele vai privilegiando exatamente o a presença, o estar com o outro, né, e essa presença que seja uhum, facilitadora. E eu acho que o trabalho com os esquizofrênicos em Wisconsin também uhum, ajudou muito nesse sentido, né, porque, sim, eh a presença, era o eixo principal ali que fica pelo menos marcado nessa entrevista, né, como o instrumento, uhum, né, o instrumento é a uhum, presença, né, uhum, é esse que é o elemento ali, essa presença aham, terapêutica, né, e importantíssimo, é. que é E o Roger importantíssima, né. era um maestro nisso daí. Eu acho muito bom você colocar isso, porque, assim, algumas vezes, né, eu colocava, assim, até nas nossas conversas de grupo, né, assim, porque Uhum, o Rogers, ele teve diferentes fases, né, na construção do uhum, pensamento dele. uhum, Então, até hoje, a gente ouve, às vezes, até de colegas, né, de outras abordagens, assim, por exemplo, a não diretividade, gente, isso foi lá atrás, né, nos uhum, primeiros anos, de 40, 50, em que teve uma fase não diretiva, mas foi uma quebra de paradigmas importante, né, em que uhum, o terapeuta deixou de ser
o especialista, o dono da verdade, né, Uhum, em que uhum, se deu muita importância ao cliente, né, uhum, e esse olhar que ele era parte da relação terapêutica, ele deveria ser ouvido. E havia uma uhum, preocupação muito grande, porque até uhum, então a preocupação era classificar, né, ou enquadrar em muitas abordagens que existiam até então, né, era tentar enquadrar, né, a compreensão do cliente dentro de um referencial, teórico a priorístico, né, e muitas das vezes engessado. Então, esse foi o começo. Depois ele passa por uma fase, reflexiva, em que ele está prestando atenção no sentimento, né, que esse paciente traz. E aí é quando ele propõe, não só a resposta reflexo com as suas, os seus diferentes níveis, mas também as condições facilitadoras, né. E ele uhum, destaca a importância da empatia, da consideração positiva incondicional, né, e da congruência do terapeuta. Com as contribuições do Gendlin, ele passa, né, e essa é uma, classificação que a Virgínia Moreira, eu gosto muito, traz num texto de 2010, né, numa fase mais experiencial, então, ele já valoriza bastante desculpa, entrou aqui do nosso próprio grupo, só para não ficar gritando. Ele vai valorizar muito exatamente a autenticidade, né, uhum. esse terapeuta presente, né, enquanto presença, e sobretudo aí o Doador de foco si na de relação, de né. si. E aí o foco, acaba se aproximando mais da fenomenologia, e aí deixa de ser meramente nesse cliente, mas passa a ser na relação terapêutica, né. Uhum, Então a uhum, gente começa aí uma vez a gente até conversou sobre isso, né, então a atenção passa a ser centrada nessa relação, onde o terapeuta está inserido, né, o cliente está, e ainda uhum, surge uma coisa nova que é a relação entre os 2. Quando eu uhum, penso, por exemplo, quando trabalho com casais, eu acho que é uma metáfora parecida, né. Eu gosto daquela ideia de que as relações, ah, entre cônjuges não são matemáticas, lógico, né, entre pessoas, então muitas das vezes a gente pensa que 1 mais 1 na matemática vai dar 2, né. Na vida vai dar 3, 4, 5, né, então ali também, né, cada relação terapêutica, né, é uma relação, ela é especial, e aí por isso que a autenticidade do terapeuta é extremamente importante, a sua presença. É importante porque ele faz parte, né, desse contexto. Então já tem um olhar para a experiência intersubjetiva, né, que antes estava mais focada no cliente, né, de uhum, forma mais privilegiada. Aí uhum, depois ele passa por uma outra fase, né, em que, o Rogers está, contemplando até mesmo uma certa transcendência da experiência humana, e uma fase pós-rogeriana, né, em que a gente uhum, tem desde terapeutas mais clássicos, né, até mesmo terapeutas mais experienciais, né, alguns que vão aproveitar mais esse, aporte da fenomenologia, né, uhum, e então e o próprio Rogers disse isso e mostrou isso, né, que todas as terapias funcionam, né. O mais importante é que isso eu aprendi desde cedo lá na minha formação, é você estar confortável com a tua visão de homem, né, porque para eu terapeuta, tenho que escolher uma abordagem que tenha a ver com os meus princípios, com os meus valores, né, com a minha visão de com a homem, sua de concepção não de ser humano, né, exatamente, isso, né, que vai não que essa valores concep uhum, morais, né, eu estou uhum, falando nessa concepção, exatamente como uhum. você disse, né, Essa o que que eu concepção de ser acredito, né. isso, e que vai te dar uma convicção de trabalho, isso é um método que ele vem Sim. como consequência exatamente dessa concepção de ser humano, né. E isso vai E dar esse conforto de estar na relação de uma forma uhum, inteira, né, uhum, presente, né. uhum, Então se uhum, eu estou presente, se eu estou íntegro, se eu estou uhum, autêntico, se eu uhum, estou coerente comigo mesmo, com certeza fica mais fácil estar coerente com esse terapeuta, congruente na relação uhum. terapêutica, né. Desculpa, Exatamente. E extendi assim, um pouco. essa que não, mas eu acho que é isso mesmo, né, Uhum, e essa dimensão de presença ela é tão importante, né, Sandra, porque, eu acho que o fato do o contato deles, né, seja do Gendlin com o Roger, daquela equipe toda em Wisconsin, ela foi um contato muito provocador para eles, né. Por mais que eles não tiveram uhum, tanto sucesso como eles esperavam na pesquisa deles, eles tiraram muitas uhum, conclusões dali, né. uhum, E uhum, uma das conclusões certamente foi com relação à questão da presença, né. uhum, Retomando, essa nossa reflexão sobre essa dimensão de presença, né, uhum. essa essa relação em que eu me dou ali para o outro, né, essa ele sente essa dimensão, né, Sim. de falhou aí meu som?
Não, tô te Não? ouvindo Não? super bem. Ok, é porque Não, tô entrou aqui perfeito. uma coisa aqui no computador. Eh, Aham, então, essa dimensão de presença, ela acaba, eh, tendo eu acho que, assim, ela tem uma essa compreensão, né, do que é a presença, eu acho que é algo que ele vem exatamente refletindo, e certamente o uhum, contato dele com o Gendlin, que provocou ele exatamente em relação à fenomenologia, né, porque o Gendlin era um filósofo que conhecia a fenomenologia, uhum, conhecia Russell, né, Heidegger inclusive uhum, utilizou desses conteúdos na tese de doutorado dele, que ele estava lá com o Rogers. Então, uhum. é, é, são questões que ele vem desenvolvendo e evoluindo, né? E eu É. fico lembrando aqui e queria trazer, né, como que essa questão da presença ela é tão marcada, né? Abrindo aspas Uhum, aqui para a fala do uhum, próprio Rogers, né? Ele fala assim, né? Com o tempo, eu acho que eu fiquei mais ciente do fato de que em terapia eu me uso como um instrumento, né? uhum, uhum. Reconheço que quando estou intensamente focado em um cliente, simplesmente minha presença já parece estar curando, né? Sim, E acho sim. que isso é Uhum. provavelmente verdadeiro para qualquer terapeuta. Fecha Sim, aspas. Né? Aí, sim. aí, aí ele Uhum, até continua. Lembro-me, né, de uma vez que estava trabalhando com um homem esquizofrênico em Wisconsin, né, com quem lidei durante um período de 1 ou 2 anos. Longas pausas aconteciam nas sessões, né? E o uhum, ponto crucial, a virada, foi quando ele falou que eu estava desistindo da terapia. E eu não uhum, importava mais se iria viver, é, é, perdão, e não se importava mais se iria viver ou morrer, né? O ponto crucial, repetindo aqui, né? A virada foi quando ele falou que estava desistindo da terapia e não se importava mais se iria viver ou morrer e que uhum. iria fugir da instituição. E eu lhe disse então, né? Isso está naquele livro de pessoa para pessoa também, né? Eu Também. sei, Uhum. eu sei Sim, que você não se importa com você, mas eu quero que saiba que eu me importo com você. Que sim, eu é me lindo importo isso. com o que pode acontecer com você. E ele caiu num choro por uns 10, 15 minutos. E aí o próprio Rogers acrescenta: foi o ponto de virada da terapia. Eu tinha Sim. respondido aos seus sentimentos e os tinha aceitado, mas foi quando eu me fiz presente como pessoa, Uhum, quando eu expressei meus sentimentos por ele, é que realmente ele se uhum, afetou, né? uhum, Então, uhum, quando ele se apresenta na relação, né? uhum. Eu acho que isso é de uma importância, né? Porque a gente vê muitas vezes uma CP que ela que o terapeuta vai ficando numa posição quase ascética, ali quase de um reflexo de sentimento apenas, né? E que não é a CP, né? Então, isso que eu ia falar que quando eu estava desculpa, te cortei. Termina? Mas era isso mesmo, né? Que ele traz aí, porque eu acho que a CP é muito confundida, né? Eu acho que as pessoas não conhecem. Ontem eu estava conversando com o Décio, que inclusive foi seu colega na Sim, universidade, né? é, Vocês foram professores juntos lá em Curitiba, né? Coincidência, isso. Ele inclusive, brincou que vocês se encontrarem coincidentemente na formação de sim. focalização, né? Foi Num momento muito diferente de vida, né, foi muito legal. E o Décio brincou, né, eu me sinto muito grata por isso, que eu fui uma influência para ele, né, em mover da terapia cognitivo-comportamental para uma abordagem centrada na pessoa, para uma abordagem mais humanista, né. Mas eu ia destacar isso, assim, eu tenho uma admiração enorme pelo Rogers, né, porque ele trabalhou muito antes de começar a escrever, né, mas em todos os trabalhos ele era muito genuíno e ele tinha esse cuidado com a pessoa. E essa fase experiencial, a entrevista com Glória também, isso para mim, agora eu vou falar de mim, Sandra, assim, né, me Uhum, marcou profundamente, porque ele sempre valorizou muito a relação terapêutica, né, e a pessoa do cliente, né. Então, ele se mostra numa fase experiencial, ainda mais presente, né, assim, se permitindo estar mais presente e se colocando, porque ele é parte da relação, então ela é importante em todos os níveis, né. E pra Glória também, ele fala, né, pra ela que viver quando ela está falando das dificuldades da vida, que ela era que a viver era uma empreitada muito arriscada, né. Acho isso de uma beleza, ou seja, eu entendo, e ele se coloca e depois ele diz também, ele se manifesta, né, numa direção mais afetuosa, um afeto no cuidado como no paciente esquizofrênico, dizendo
que, ele estava ali, que, ele a via como uma filha, porque ela fala da relação dela com o pai, né, muito Uhum. dedicada, etcétera, colocando não no sentido de juízo de valor, né, porque Uhum. mas eu não estou me lembrando exatamente da expressão, mas no sentido, de tudo aquilo que ele podia sentir, né, aquele desejo de que essa relação fosse uma relação mais próxima, né, e com o Rogers ela sentiu essa proximidade, e ela se Uhum. sentiu, não só acolhida, como aceita, compreendida, né, e o sentiu presente, né. Então ele Uhum. inspirou, esse desejo de um relacionamento mais próximo, etcétera. Então isso vai Uhum. de encontro ao que você está falando, né, que para ele assim, ele é eminentemente psicólogo, né, desde o Uhum. quer dizer, ele sempre foi, né, e psicólogo no sentido desse olhar para o outro, desse cuidado com o outro, desse estar com o outro, né. Então e lógico, o Gendlin, ele vem com uma outra bagagem, né, também interessante, muito rica e talvez preocupado, porque assim, eu acho que não é fácil ser um terapeuta de maneira geral, mas quando, você, a gente reconhece que enquanto terapeuta você também é parte do processo, né, eh, esse exercício é um exercício sofisticado e difícil, né. É, É é. sempre tem uma novidade sempre, né. Quem é esse cliente que vem, né, E tipo, e pois por é, que e eu abrir acho essa? eu observo assim, não sei se você vai concordar, ô Sandra, eu acho que essa relação, né, a gente vê aí como que o clima, o ambiente proporcionado pela relação era tão importante, né. A gente Uhum, vê isso com o Rogers, inclusive, assim, esse movimento, esse acompanhar o movimento da pessoa, isso é o que permite uma certa dimensão de personalização. Isso é, uhum, uma dimensão de que a gente ajuda a pessoa a tomar consciência de que a vida dela é dela. Né. uhum, Então o uhum, terapeuta que na delicadeza da relação consegue favorecer essa dimensão de presença, né, em que ela emerge enquanto pessoa diante dele, exatamente porque ele está acompanhando o movimento dela, né, uhum, isso é muito importante, isso é muito bonito e eu acho que Rogers dá um lugar para uhum, isso, fundamental, né, que eu acho que é um lugar uhum, inclusive que mobilizou tanto o Décio, por exemplo, que, veio conhecer um pouco mais sobre focalização na formação dele, pelo que ele contou na outra, né, na outra live que a gente fez, e uhum, ficou tão surpreendido, né, porque é como se ele uhum. tivesse se dado conta de uma outra dimensão, que é uma dimensão que trouxe paz para ele. Ele fala assim: "É a cereja do bolo", porque é a dimensão em que o outro se emerge enquanto o outro, Uhum, né. Então eu acho que o uhum, Rogers, ele nos instrumentaliza de uma maneira maravilhosa em relação uhum, a isso, né, em relação a uhum, conseguir acompanhar o movimento da pessoa, acompanhar o movimento do uhum, outro, né. E uhum. como que esse acompanhar, ele muitas vezes captar essa dimensão do outro, vai me solicitar enquanto uma presença ali junto a ele, né. Sim. Vai Uhum, evocar, vai me solicitar um tipo de presença, e que eu preciso de estar muito atento a isso, um uhum, tipo de relação, porque se ele tiver numa situação de extrema fragilidade, talvez eu tenha que me uhum, apresentar mais, né. Se ele uhum, tiver numa situação de um movimento de autoexploração, mais espontâneo, talvez eu possa estar mais me abster mais, né. Mas uhum, acho que o mais importante é que a gente esteja exatamente com muito foco no outro e naquilo, isso é centrado na pessoa. Fazer uhum. um processo centrado na pessoa, né, por mais É. que é a relação que vai dizer como que a gente deve estar centrado, Uhum. né. É. Então, o Rogers vai apurar isso, né, e vai dizer que é centrado nessa relação, né, porque ele vai valorizar Uhum. bastante esse contato terapêutico, né, Exatamente, de né. pessoa a pessoa. Então, eu até diria, assim, que uma das coisas que às vezes os alunos ficam preocupados, sobretudo no início, é de anotar ou de guardar, e eu sempre disse: "Olha, o importante é você estar presente, inteiro. Se você for anotar, você vai perder essa condição, né. Uhum, E uhum, o que for importante e significativo, você uhum, vai registrar, né. uhum, Você vai sentir uhum, aqui dentro, né. Não é na uhum, caneta, a caneta não é importante, não é o conteúdo, né, uhum, mas exatamente essa experiência terapêutica, né, de estar na uhum, relação com o outro, de pessoa a pessoa, né. uhum, E isso é tão, eu diria, rico e intenso e profundo, que, pelo menos assim, em toda a minha história profissional, eu escuto às vezes os meus clientes assim: "Como que você lembra disso? Nossa, eu não lembro nem da história, que de lá que eu te contei essa história", né.
E aí eu penso assim: "Gente, você está tão imerso ali nesse processo, que você está tão junto com o outro, né, que Uhum. você sente com ele", né. Muitas das vezes, com o trabalho, né, e com a experiência, essa empatia, né, que a gente, essa escuta empática acaba muitas das vezes nos surpreendendo, porque é como se a gente, né, como o Gendlin fala da focalização da experienciação, assim, você sente organismicamente, eu vou dizer, né, como o Rogers falava, assim, a experiência holística, né, o que o Uhum. outro está vivenciando sem ele ter simbolizado, né, Uhum. porque não está na palavra. Nesse ponto eles também, coincidem, né, mas Uhum. está exatamente nessa experiência subjetiva ou intersubjetiva, melhor dizendo, né. Então, você sente, né. Isso é tão interessante, quando a gente faz exercícios aqui na focalização, na abordagem centrada, de reflexo, ou de não falar nada, como a gente fez, foi tão interessante aquele dia, lembra? Sem falar nada, né, a gente só ia observar o outro, observá-lo, e olha que a gente está online, né, Uhum. vendo por Observar câmera a ressonância da presença do outro na nossa do experiência, outro, né. né, e depois a gente falou disso, o que que sentiu vindo de lá de cá, como eu me senti. Nossa, isso é rico demais, né, é mágico, eu diria, né. E aí a gente ficou depois meio chocado, assim, como que a gente conseguiu, na maioria das vezes, perceber com tanta sutileza e ao mesmo tempo com tanto cuidado, né, o que estava acontecendo ali, né. A gente foi para salas privadas, eu estive com uma colega que eu nunca tinha com quem eu nunca tinha conversado, encontrado, e foi uma experiência muito interessante, fantástica. Então, eh, É, a relação é extremamente importante, né, para Rogers e sobretudo esse contato de pessoa a pessoa, é, e é transformador, né, porque você a não gente está exatamente. E a gente consegue, indiferente. né, captar essa presença do outro. Eu acho que esse exercício, né, que é esse exercício de ressonância aí do Feldsense, numa linguagem mais, da Isso, da focalização, né, focalização, é, foi você mas que esse fez inclusive com a gente. né, Foi muito bom. esse exercício aí de conseguir captar essa presença do outro, né, eu acho que isso Uhum, nos mostra, assim, como que a gente consegue, né, sentir o outro, né, uhum, sentir o outro também. É claro que a gente uhum, sempre deve colocar como, a dimensão de hipótese, algo a ser uhum, confirmado, algo a ser verificado por ele uhum, mesmo, né, uhum, mas tem algo aí que nos permite acessar a ele, inclusive numa uhum. distância tão grande, né, online, e isso foi possível ser feito, né. Sim, Então, nós temos muito que ainda explorar aí das nossas potencialidades humanas, né. é Mas eu verdade. acho que essa nossa capacidade de captar o outro no momento dele, no movimento dele, é de uma potência também, né. E isso é de uma Uhum, importância, porque muitas vezes a gente corre o risco de ficar estabelecendo a nossa relação um pouco técnica, um pouco muito preocupada com a dimensão técnica, até mesmo uhum, utilizando o recurso da CP, e a gente perder a própria relação ou a própria pessoa, né. uhum, Então eu uhum, acho que são questões que, eh existem, né. Eu fico lembrando aqui também de uma outra fala do Rogers, né, que ele diz assim, né: "Eu estou inclinado a pensar que nos meus escritos, talvez eu tenha insistido demais nas 3 condições básicas: congruência, uhum, consideração positiva incondicional e compreensão empática. Talvez o elemento realmente mais importante da terapia seja algo que está ao redor dos limites dessas condições. Quando o uhum, meu uhum, eu está muito claro e obviamente presente, uhum, né? Quando estou trabalhando, eu sei que muita energia flui de mim para o cliente. E agora eu me dou uhum. conta de que provavelmente isso esteve presente em algum modo desde o começo. Aí, Sim. né, ele fala também, né? Lembro-me de um cliente cujo caso eu escrevi, que disse no final da terapia: Não sei nada sobre você e, no entanto, nunca conheci ninguém tão bem. Eu acho que é Uhum, um fator importante isso, né? sim. Mesmo que um cliente não saiba a minha idade, não saiba nada da minha família ou outros detalhes da minha Uhum. vida, mas que eu me Aham. torne bem conhecido por ele como pessoa, Sim, né? sim. Eh eh, Uhum. então, O Gendlin quan também fala isso num dos vídeos dele, eu acho que é naquele do prêmio, ele fala quando eles estavam ele deu a sugestão para mudar um instrumento lá
para uhum, ver a qualidade da relação terapêutica lá uhum, ainda no início, lá na fase, reflexiva, né, e ele uhum, fala uhum, que da própria experiência, né, uhum, que ele está por exemplo, você entrou na sala, vamos dizer, no espaço, você já, né, essas condições de alguma forma estão criadas, né, porque não é uma presença qualquer, né, é uma presença de integridade, né, é uma uhum, presença de, sobretudo usando a expressão do Roger, autenticidade, né. E aí quando ele fala disso, né, dessa energia, a gente uhum, sente que flui, né, como a uhum, gente falou da experiência, assim. Eu penso outro dia eu falei isso na turma, né, o pessoal riu, que assim, infelizmente, a psicologia às vezes se comporta como com assim, ou a gente atua com muito igrejismo, né, no sentido, assim, de ficar brigando, de ficar somos todos psicólogos, né, isso a gente não pode esquecer. Estamos todos a serviço, assim, da promoção da saúde mental, né, e, a gente está num momento em que a gente tem uma série de pessoas sofrendo profundamente por várias questões emocionais e relacionadas à saúde mental, a gente tem um aumento disso por uma série de fatores, né, uhum, e mais do que nunca, esse contato privilegiado, né, com o humano, esse contato, essa valorização da relação terapêutica, né, e, essa experiência intersubjetiva se faz necessária, né, porque a uhum, gente está ficando muito distante, né, de si mesmo e logicamente do outro, né, uhum, até mesmo nas famílias às vezes, então, às vezes não, frequentemente, né. E acho que o Rogers, quando ele, se interessou, né, e ele pensou numa terminologia que desse mais conta, né, das suas, práticas e reflexões e então decidiu que iríamos chamar de uma abordagem centrada na pessoa, né, a preocupação era essa, porque é uma abordagem que perpassa qualquer tipo de relação, né, seja do professor com o aluno, seja num ambiente político, seja num espaço familiar, seja na relação terapêutica, né. Como se faz necessário que a gente trate o outro como pessoa, né, esteja presente na relação. Atualmente, assim, muito particularmente, né, eu sempre, destaco isso para os meus filhos, e eles já sabem, por exemplo, estamos à mesa, não tem celular, né, e eles se chocam quando a gente vai em algum restaurante, e acho que muitos de nós nos chocamos, e a gente vê uma família inteira, mas está todo mundo no seu telefone, né. Então seria um espaço talvez privilegiado de encontro, né, e eu não estou dizendo que essas pessoas não se encontrem, mas naquele momento ali, parece que elas estão privilegiando outros encontros talvez, né, uhum, mas uhum. a gente percebe às vezes muito distanciamento, né, e às vezes estão até falando umas com as outras. Isso que a gente achou engraçado, a gente passou por um casal de namorados, eles estavam conversando entre si, mas no telefone, só que Uhum. sentados um de frente para o outro. Isso foi muito interessante, né. Então eu acho que o Rogers, nos ensinou muitas ferramentas, e acho que por isso o Gendlin ficou tão impressionado, né, só que É, acho que não, o Gendlin eu me lembro desde a época do Rogério ele falando isso, o Gendlin queria de alguma forma sistematizar isso para chegar, lógico, né, a talvez a preocupação, assim, talvez já de promover alguma mudança mais imediata, né, ou que essa mudança pudesse ser, visualizado ou experienciada e percebida, né, porque ela pode ser imediata é porque em eu acho que outro ele foi contexto. eu acho que o que ele foi percebendo, não sei se você vai concordar, é que, Sandra, eu acho que, assim, o que ele foi percebendo é que, tinha uma dimensão da experiência que eu acho que ela ficava muito camuflada, e que até mesmo uma relação muito favorecedora poderia não auxiliar a pessoa a acessar essa dimensão espontaneamente. E que Uhum, só quando ela realmente parasse para poder ir sentindo isso ter essa atenção para tentar identificar que sensação é essa que provoca ela ainda numa outra direção, né, porque uhum, o Feldsense, o conceito do Feldsense para o Gendlin era isso, né, esse algo sentido no corpo que ainda uhum, não foi,
verbalizado, que ainda não a pessoa não tem consciência, que ainda não tem um significado, Uhum. né, mais Uhum. explícito. Então é um significado que ainda está implícito, ainda está no corpo, né, Uhum. e Uhum. que aí vai se manifestar através de um incômodo, né, muitas vezes ali entre na garganta, né, no Uhum. peito, nessa e Uhum. que vai provocando a pessoa exatamente nessa produção da criação do significado. Mas eu acho que a preocupação dele, né, eh eh, fica muito nesse ponto, né, de tentar criar uma condição para que a pessoa Uhum. possa ficar numa posição de abertura interna em Uhum. relação a um outro interno, em relação a Uhum. algo que ela ainda não conhece também, e que ela fica ali Uhum. também numa posição de abertura, quase fenomenológica, digamos assim, né, numa tentativa de fazer uma Uhum. redução ali ou uma escuta de algo que está muito implícito, Uhum. né, e Uhum. que Sim. eu acho que ele foi vendo que na relação, pode ser que não se acesse a isso, né. Uhum. Sim. Mas por outro lado, a gente, também viu, assim, que você pode conseguir isso, né, sem precisar, né, lógico, da focalização, ou então, dito de uma outra forma, é uma outra maneira de trabalhar, né, mas dentro da perspectiva da abordagem centrada na pessoa, quando o Rogers, por exemplo, ele procura, eh, ele procura compreender, né, essa experiência e dar o retorno, e o cliente diz: "Não é bem isso", e ele vai tentando fazer esse Uhum, ajuste, né, uhum, ele vai chegar lá. Agora, o que eu entendi, que aí você é o mestre, né, na área, assim, que o Gendlin achava que, isso era difícil, porque quando você fala do corpo, você distrai um pouco a pessoa, né, e ela não tem que entender, ou ela não precisa acessar isso de uma forma mais, eu diria, simbólica, porque ele acredita que é preconceitual, né, e isso surge depois. Só que nem todo mundo se sente confortável também, né, com exatamente. essa, e aí daí ele ter desenvolvido, né, uma terapia também experiencial, porque a gente sabe que, por exemplo, nem todo mundo se sente mesmo confortável, nem todo mundo tem essa esse contato, né, ou essa intimidade, uma certa conforto mesmo com o próprio corpo, né. Uhum, Então, uhum, eu acho que dentro de um contexto, assim, como que eu vou dizer? Eu acho que ela é extremamente rica, ela é coerente, né, dentro da proposta do Gendlin, mas eu imagino que, assim, nem todo mundo vá, se sentir confortável com ela, então a gente tem outros caminhos, né. exatamente. E a Não sei se gente você concorda. mas eu concordo, assim, num sentido de que muitas vezes, se a gente entende que a proposta do Gendlin, eh, fica nessa dimensão desse acesso através, muitas vezes, de uma alteração de consciência, né, no sentido de uma introspecção, de um fechar de olhos para fazer um contato mais direto com o processo sentido, concordo plenamente. Mas quando a gente vê que é possível ser feito todo um trabalho experiencial, né, sem necessariamente a pessoa nem se dar conta de que você está fazendo um Uhum, trabalho, aí eu acho que é uma dimensão em que as terapias, tanto abordagem e a abordagem centrada na pessoa e a abordagem orientada pela focalização, elas se intercedem, porque isso é pela via da abordagem centrada na pessoa, pela via da abordagem, uhum, né, orientada pela focalização, você vai tendo uma postura e um acompanhar que são extremamente similares, quando você está uhum. exatamente acompanhando essa dimensão Sim, experiencial do outro uhum, ali, que ele ainda não sim, conseguiu colocar em palavras e a gente vai uhum, refletindo isso, né, uhum, aos pouquinhos, que é uhum, o que o próprio Gendlin, eu acho que é o que ele falou naquele trecho que eu trouxe aqui, que inclusive eu até tenho ele traduzido também na minha tese de doutorado. É, que é esse acompanhar de uma maneira, né, quando ele vai falar assim, eu acho essa escuta reflexiva, no meu ponto de vista, ela acabava sendo para mim mais central e mais importante do que para o Rogers, né? uhum, Porque uhum, é um acompanhar dessa dimensão sentida no corpo que pode revelar uma novidade que muitas vezes no movimento da pessoa, né, pela abordagem, é, uhum, ela poderia passar se ela não fosse acompanhada de uma maneira tão próxima. Eu acho que aí a gente encontra, né, um ponto de diferença. Por quê?
porque, né, um dos pontos de diferença, melhor dizendo, porque para o Gendlin, é, para que se houvesse realmente uma transformação da personalidade, era Uhum, necessário o felt shift, né? Era uhum, necessário essa mudança sentida no corpo. Isso é o corpo precisava dizer assim, ah, uhum, isso é o corpo precisava de sentir aquela experiência uhum, de muitas vezes um alívio. E o alívio por quê? Alívio por ter compreendido algo significativo. Porque senão uhum, pode ser só uma racionalização e não ser realmente uhum. uma transformação, né? Eu Sim, acho que é. esse é um ponto. Eu acho eu acho que o resultado, eu concordo com você, é um ponto de diferença. O resultado seria o mesmo, mas o caminho é diferente. Tipo assim, ele acredita que tem que experimentar no corpo, né, para que faça a mudança e não fique num âmbito mais cognitivo, né. Então Exatamente, porque dentro da acho que é como abordagem se fosse. Desculpa te cortar assim rapidamente aqui. É como se fosse um termômetro. Eu acho que ele quase diz assim: sim, olha, é como se fosse um termômetro. Assim, essa fala foi realmente experiencial? Ela revela uhum, realmente uma dimensão experiencial? Porque se revelar uma dimensão experiencial, vai ter uma mudança no corpo, né? sim, sim. Agora para o Rogers, essa mudança era percebida e comunicada pelo cliente, né, e mas o foco não era nessa experiência do corpo, né, como era para o Gendlin. Acho que para ele isso era um termômetro, né. Para o Rogers era o que o paciente estava experienciando ali, estava trazendo e o que ele comunicava nessa relação, né. É, Então, assim, acho que ambos, por exemplo, quando o Gendlin fala, né, que isso vai dar aquele alívio do "eu entendi", né, entendi, emocionalmente, né, exatamente. experiencialmente. O mesmo vai acontecer com a abordagem, né, só que a via, vai ser muito mais focada nessa relação terapêutica, né, e para o Gendlin, o olhar, né, está mais na experiência, registrada no próprio corpo, que faz todo sentido. Voltando a dizer, o que eu quero destacar com isso, assim, de novo, lembrando o próprio Roger, todas as abordagens, né, em tese, ou podem ser ou são terapêuticas, né, Uhum, mas o uhum, importante, por exemplo, a presença é extremamente importante, porque não adianta nada você seguir os passos e não estar presente na relação, por exemplo, né, nos uhum, passos da focalização. Ou você, está numa perspectiva da abordagem centrada na pessoa, né, uhum, e preocupado em usar as condições facilitadoras, mas uhum, não está presente, por exemplo, né. Então como que vai ser essa escuta? A gente não precisa nem vamos tornar isso mais fácil. No dia a uhum. dia, é triste quando a gente está falando com alguém, a gente tem a sensação, assim: "Essa pessoa não está me ouvindo", né, e você pergunta assim, "Que você acha?" Ela fala: "Hã? Ela não estava te ouvindo mesmo", é horrível, você se sente, né, Você totalmente sente ali um pouco ignorado, como. Uhum, sabe. exatamente. Ignorado, né, e isso é sofrido, é doído. Então imagina isso no contexto terapêutico. Então acho que os 2 têm esse cuidado, né, de favorecer, né, de facilitar esse processo, né, de escuta do outro e contribuir para que o outro também se escute, né. Ainda que o Gendlin vá através ou busque, no corpo, né, esse retorno. É quase que, sei lá, como que a gente poderia dizer, uma escuta corporificada, parece, né, no sentido, assim, É. de vamos inventar, né, no Eu acho que sentido é uma de escuta. Desculpa. não, No pode falar. sentido de. É no sentido exatamente que eu entendo perfeitamente o cuidado dele, era de que isso não ficasse racional, porque senão a gente é muito Exatamente. fácil. E acho que para a maioria dos terapeutas, sobretudo no início, é muito fácil você ficar no terreno, né, Exatamente. do racional. Racional. A gente está sempre aprendendo. Outro dia eu falei isso num atendimento que eu estava fazendo, e aí de repente eu me percebi, né, que eu estava numa determinada fala, eu estava, num contexto mais racional, né, mas isso é Uhum, congruência, é uhum, você se perceber também e poder uhum, rever isso daí, né. E acontece, né. Por uhum, exemplo, no online, muitas vezes eu tenho trabalhado com muitos estudantes, coincidentemente, né, que estão em diferentes partes do mundo fazendo pós-doc, pós-doutorado, né. uhum, E uhum. aí estudante está fazendo pós-doc, tá tudo aqui, ó, tá tudo é academia o tempo todo. Então quando você convida-os para uma perspectiva de experienciação,
é um território muito diferente do dia a dia, né. Então eu acho que a preocupação do Jendlin, ainda mais porque o positivismo ainda estava, cercando muito mais eles do que nós nos dias atuais, né, então Uhum. era exatamente sair dessa era uma preocupação dele, né, tipo assim: "Vamos ver o que que o corpo nos fala, para a gente não ficar numa racionalização e não fazer mudança", né. É. Mas dentro da perspectiva da abordagem centrada na pessoa, a gente o foco também é na experiência, né, e sobretudo na relação, nesse significado sentido, nesse senso sentido, né. É, Então acho que eu acho que então, assim, são muito semelhantes, né, eu acho que são muito sim. semelhantes. E e e de certa forma, eu acho que eu vejo que a abordagem, né, orientada pela focalização, a terapia orientada pela focalização, acaba sendo aí um instrumento para nos ajudar, eu acho que como uma espécie de um termômetro mesmo, ou nos dá um pouco de uma instrumentalização mais sólida, para que a gente Uhum, consiga efetivamente acompanhar o movimento da pessoa, porque muitas vezes os processos de racionalização, os mecanismos de defesa dela podem ser muito rigorosos e ela ficar em hum, certos becos mentais sem saídas uhum, ou em becos emocionais sem saídas que acabam funcionando também como defesas, né? E ela não uhum, consegue, né, como a gente estudou, né, ela acaba não conseguindo avançar no processo experiencial dela, porque ela fica uhum, presa ali, né. E eu acho que uhum, o Gendlin, ao instrumentalizar isso através de: "Olha, veja a dimensão sentida no corpo, né, veja se teve uma uhum, mudança sentida", para que você possa verificar efetivamente se ela está num processo de racionalização ou se ela está num processo uhum, emocional que está servindo mais como uma defesa do avançar, né, do que uhum. efetivamente com o próprio movimento da pessoa, né. Sim. E eu acho que são tipos de instrumentalização que, não sei se você vai concordar, mas é como se avançasse um pouco, né, complementasse um pouco a sensibilidade de um terapeuta humanista, né, de um terapeuta Sim. acepista. Eu acho que ele Uhum. instrumentaliza a gente um pouco com isso. O que que você acha? O que É. que você pensa? Eu acho, assim, e eu diria, o próprio Rogers, né, vai ser bastante, influenciado pelas contribuições de Gendlin e vai ter esse olhar, né, hã, na experiência, né. E o que eu diria que na Focalização Brasil, por exemplo, a gente viu, que era o que eu ia dizer, assim, que determinados clientes vão se sentir mais confortáveis com determinadas formas, né, ou abordagens terapêuticas, e o terapeuta também. Então, por exemplo, a gente teve um curso maravilhoso com a Helena Freza, né, tratando Uhum, das doenças crônicas, né. uhum, Então aplicando a focalização, então assim, é algo, por exemplo, um paciente de doença crônica, tudo que uhum, é um alívio imediato, né. Então, lógico que dentro de uma abordagem, terapêutica, hã, da abordagem centrada na pessoa, da Gestalt terapia, ele pode conseguir isso. Mas quando ele tem um foco, por exemplo, um trabalho de focalização direcionado para aquela dor crônica, né, ele pode ter um alívio imediato da dor dele, e aí fica mais fácil ele entrar em contato com todo o resto que está ali, né. Então eu penso exatamente, eu falo assim: "Não é uma questão, a gente não tem que brigar, a gente tem que somar, né. A gente tem exatamente, que né. aproveitar a riqueza, das contribuições diferenciadas, porque a gente tem que pensar, nessa promoção da saúde mental, né, Uhum, e precisa ser coerente, e elas são, contribuições que estão bebendo na mesma fonte, vamos dizer assim, uhum, perfeitamente, coerentes, né, e eu diria complementares sim. E também, por exemplo, a Rafaela, que nos deu aula sobre arte terapia e focalização, que fantástico, porque ela se colocou, ela como terapeuta, falou assim: "Não dá para mim". Tipo assim, ela falou: "Eu sou inquieta", né, e desculpa falar, mas ela colocou pra gente, né, e é público, né, aham, ela fala aham, nos aham. escritos dela, né, e ela trouxe essa riqueza dela como terapeuta, assim, de repente se perceber sempre fazendo alguma coisa com as mãos, desenhando e tudo. Então, ela usou esses recursos e assim como a Natalie Rogers, né, através da conexão criativa, usa uma série de recursos, não só teóricos, como práticos também, de arte, né, de arte terapia, para promover esse encontro consigo mesmo, né, Uhum, essa uhum, esse ser, né, valorizar esse ser, que se é, né. Então eu penso assim, por exemplo,
com o body focusing do nosso Do colega lá Roberto do Lares, Roberto, é, do México, não é? Eu ia falar do México, México, né. de Guadalajara. Ele Isso. eu gostei muito, porque eu te falei, é muito mais próximo da ideia do Rogers, porque você experimenta, organismicamente, é um todo, né, é holístico, né. Agora lógico, você pode experimentar numa parte do corpo e tudo bem, porque não é a parte do corpo, não é o corpo, né, é a experienciação e é a mudança, né, É, terapêutica que a gente é, está objetivando, né. é, Então assim, e você com as com os transtornos também, né, e mentais, com a depressão. Então olha quanta riqueza, quanto aprendizado, quanta troca, né. Então assim, mais do que nunca a gente não tem que criar muros, né, a gente tem que criar correntes, né, de apoio, de suporte, né. é. Eu sou e isso é coerente com o Rogers, né. O Rogers lutava pela paz, o Rogers era aberto, o Rogers valorizava toda e qualquer experiência, né, inclusive as contribuições de outros teóricos, né, Ué, não é à respeitava, toa que ele mesmo encorajava. falou pro Gendlin nesse sentido, né, numa tentativa de incentivar o Gendlin a desabrochar o trabalho dele, Sim, né, sim. e Numa das incentivou o entrevistas Gendlin, né, nesse sentido, né. numa das entrevistas dele, ele fala que a filha sempre foi muito mais conectada com o corpo, né, e que ele não tinha muito. Então, assim, é lógico que isso tem a ver com a experiência subjetiva. Isso também é abordagem centrada na pessoa, né. Então, assim, ele está extremamente coerente, né, ou pensar dessa forma, eu diria, aberta, extremamente coerente com o pensamento do Rogers, né. Uhum. Então acho que a gente Eu tem muito mais a somar, né, que as diferenças são exatamente, às vezes teóricas ou técnicas, porque é mais confortável para o jeito de lidar do terapeuta, né, e talvez para um cliente que esteja ali naquele contexto, né, pode uhum, funcionar mais ou melhor ali, né, do que uhum, aqui. Mas uhum. se tiver presença, porque essa foi a pesquisa que o Jânio inclusive contribuiu, se o terapeuta está presente, independente da abordagem, o sucesso é muito mais, garantido do que quando você não é uma questão de qualidade da abordagem, né, mas a qualidade da relação Da terapêutica. relação e da Então presença sim, ali, né. da E presença. exatamente, Sandra, exatamente, né. E assim, que riqueza, né. Nossa, que riqueza a nossa discussão aqui, né, Sim. assim, essas reflexões eu acho que elas são de uma importância, né. E eu ainda estou assim observando a minha experiência sentida aqui, e ainda estou com uma pontinha de algo, aí eu fui tentar ver assim, o que que é esse algo aqui que eu ainda gostaria de trazer e talvez marcar aqui na nossa conversa, né. E Uhum, que eu acho que é uma coisa que eu vejo que é significativa, eu retomei ela aqui, que é o seguinte, né, eu acho que um dos pontos também de contribuição do Gendlin é que existem processos traumáticos, processos experienciais, sentidos muito difíceis de serem acessados, inclusive a própria experiência das dores crônicas. A gente vê como que o acesso a para ela ir para o corpo como ela vai, né, da forma como ela uhum, vai, isso diz de toda uma forma de ser interna, né, que pode ser que não leve tanto em consideração o processo sentido, né, uhum, de uma mente assim muito dona da casa, digamos assim, uhum, né? E eu acho que a focalização nesse sentido, por ela favorecer esse desenvolvimento de um relacionamento interior, e aí acaba uhum, sendo um relacionamento não apenas com elementos já sabidos ou já conhecidos, mas com experiências sentidas que até uhum, então não são tão conhecidos e que, apesar de não serem tão conhecidas, elas têm a dignidade delas, né? Elas uhum, podem ser uhum, ouvidas e nesse uhum, processo dessa escuta delicada e dessa escuta sutil da dimensão experiencial, né? uhum, A pessoa vai conectando com certos processos, né, e vão tendo certas uhum, conexões emocionais, certas conexões experienciais, que muitas vezes ela nem tem uhum, tanta clareza do significado delas, né, e ela só vai se dar uhum, conta disso bem depois, né, quando ela uhum, olhar para uhum, trás e ela ver o percurso que aconteceu, né. Então, uhum. eu acho que isso também é uma contribuição importante aí do Gendlin, né, Verdade. porque é como se ele estivesse dizendo assim: "Olha, o nosso corpo ele tem uma sabedoria que certamente ultrapassa muito a um acúmulo Uhum, de experiências simplesmente. Ele tem um saber dele e que ao uhum, você respeitar e escutar e se colocar numa posição de respeito em relação a ele, ele vai uhum, falar, ele vai
começar a se expressar. sim. Só que não é ele que Uhum. se expressa, é você que está se expressando Aham. através dele, Sim, né? dele, E exato. como que isso é Aham. tão transformador, tão mobilizador, né? Sim, com Tão, certeza. Uhum. acho que é tão incrível, que é uma É, contribuição assim concreta que eu vejo que a focalização acaba realizando. Não sei se você vai sim, concordar eu comigo. concordo plenamente, acho que isso contribuiu muito também para o pensamento do Rogers, assim como o Rogers contribuiu muito com o Gendler. E acho que, como o próprio Rogers dizia, ele não era muito, né, conectado com o corpo, então isso possibilita também porque ele fala dessa experiência total, holística, organísmica, né, e que chega até a transcender, né, a própria, vamos dizer assim, o próprio, corpo, né, numa dimensão mais material, né, mas acho que o Gmelin, com certeza, ao valorizar isso, perdão, traz uma riqueza muito grande, né, porque ele não está preocupado com o corpo. Como você falou, ele está preocupado em ouvir essa pessoa através do corpo, né. É uma diferente estratégia que pode ser muito útil exatamente quando, você fala muito, né, eu gosto muito quando você fala isso, assim, a novidade, né, porque no dia a dia, às vezes, até mesmo no atendimento da abordagem centrada na pessoa, ele vai ter uma novidade, né. Quando a Helena dizia: "Mas o que que tem aí?", né, então assim, dentro da abordagem, né, a gente vai assim: "Ah, raiva, né, é raiva que você está sentindo?", né, eh, aí você começa a explorar, ela vai chegando, né. Mas quando o Gmelin, tenta de alguma forma buscar isso no corpo, né, Uhum. ele favorece essa ruptura com a coisa mais, racional, como você falou, né, então, acho bem rico. E nos torna também mais atentos, porque somos porque isso que é importante, quem nos ouve pode achar que ele está separando, não. Ele fala desse corpo como, é um corpo inteiro, né, que grita, mas que fala de uma experiência total, né, única, né, não é Exatamente, separada, né. Então exatamente, né? Que vem um corpo que é, é, muitas vezes acaba ficando negligenciado, acaba ficando, né, abandonado, como a gente viu lá nas alterações de humor, né? Um corpo que muitas vezes é consumido, né? Mas não é sim. cuidado, né? Não Uhum, é escutado, não é acarinhado, né? No sentido uhum, de ser observado, ou observado as reações que o ser uhum, vive nele, né? E uhum, então uhum. realmente acho que é uma interlocução, uma discussão assim muito Muito rica bacana. e É, importante da gente fazer, né, e da gente trocar. Eu abri aqui o chat porque a gente já está se estendendo bastante aqui, né? é Inclusive verdade. nós temos Temos um encontro daqui a conclusão, 20 minutos, exatamente, numa outra com o condição. grupo. É, Mas eu queria só trazer um pouco à tona alguns comentários que tiveram aqui, né? eu não De vi algumas ainda. pessoas, né? A gente teve aqui a presença da Márcia Tassinari, do Yuri Salles, eu estou conhecendo aqui, né? O Tiago Bastos, que é Uhum, um colega de grupo, um amigo, uhum, Marlene, tem, tem algumas pessoas aqui que, uhum, né, que são nossas conhecidas aqui. Queria agradecer a uhum, presença de todos, né, uhum, aqui e dizer aqui um pouquinho, antes da gente encerrar, né, trazer um pouco os comentários que estão aqui no nosso chat, né? uhum. É, e que o Apare nosso andar aqui, o desenvolver da nossa conversa acabou impedindo um pouco da gente acompanhar, mas eu não queria deixar de dar voz aqui ao pessoal que nos acompanhou e que está nos acompanhando ainda. Né? E abrir também uhum, um espaço agora para algum comentário, alguma pergunta que o pessoal que está aqui nos acompanhando possa trazer. Né? A Márcia aqui fez, olha, você concorda que Jendem dá maior, imagino, atenção ao processo experiencial e a relação terapêutica fica em segundo plano. Já Rogers, a relação é fundamental, tanto que nos últimos anos Rogers vai ressaltar a presença como promotora de saúde e Jane segue refinando a focalização. Na eu acho que a realidade, gente falou disso, né. a gente falou disso, e na realidade não é bem isso, né? Isso, eu até falaria aqui de novo a fala do próprio Gendlin, né? Vou pegar só a parte final dele, né? É, Rogers estava certo, abre aspas, Rogers estava certo quando disse que as condições relacionais são os elementos primários da terapia. Ouvir, focalizar e o resto só são eficazes dentro de um relacionamento interpessoal seguro, genuíno e confiável.
né? O resto é uhum, algo que duas pessoas buscam, e duas pessoas são sempre mais importantes e reais do que qualquer procedimento. Então, na terapia, o uhum, relacionamento com a pessoa que está lá é sempre o mais importante. Então, uhum, depois vem o ouvir. E em terceiro lugar, os passos da focalização, né? uhum, Então, é porque muitas vezes eu acho que a focalização acaba sendo mal compreendida, né? Eu acho que esse processo do uhum, Chandler acaba sendo um pouco mal compreendido, talvez até dentro da própria abordagem, né? Eu acho é, que momentos como esse que a gente está tendo aqui são uhum, muito preciosos exatamente para a gente desconstruir esses muros, né? é, E exatamente observarmos também que tem muitas pontes e muitas contribuições de ambos esses pensadores, que são uhum, pensadores tão importantes, né? E que fizeram sim. contribuições muito significativas, né? Uhum, com certeza. E a Carolina pergunta sobre o vídeo. O vídeo tem esse nome, que ela pergunta: "Qual o nome desse vídeo?". O vídeo é "O que aprendi com Rogers", o nome do vídeo. Só que tá em inglês, né, então mas o nome é esse, né, "What Mas I olha, Learned, from Rogers", né, tá no é YouTube, esse. né? Tá, tá. É bem é fácil de achar, né. Eu citei também o vídeo da Glória, esse também é fácil, atualmente é fácil de achar. Antigamente dava um trabalhão, a gente tinha que ficar copiando, fazendo cópias e, né. Tem muita coisa boa já disponível, então isso é bom, né. E Exatamente. mas eu queria muito agradecer pela oportunidade, exatamente como você falou, pra gente, de alguma maneira a gente é apaixonado pelo que faz, então é tão importante escutar o outro, ouvir: "Olha, mas você não acha? É, pode ser, mas não tinha pensado nisso", né, às vezes acontece, como muitas vezes eu falo para você: "Olha, na minha formação, né, isso daí estava implícito, o Gandlin, esse olhar, né, esse cuidado", ou o Rogers, concordava com isso, etcétera, né. Então acho que isso é muito bacana, né, e eu queria muito agradecer aqueles que estão nos ouvindo, né, num período de tarde, a gente já avançou bastante do horário, né, Exatamente, já mas é avançou sim. que hoje não dava para ser mais tarde, porque a gente tem um compromisso, Não, mas a na gente, próxima vez, exatamente. A a gente gente faz. reorganiza aí, né? Mas foi Melhora muito aí nosso bom, horário. Na realidade, quem quer agradecer aqui, Sandra, sou eu, viu? Pela sua imagina. gentileza, pela sua disponibilidade, né? É, pelo seu carinho aí, né? Por uma contribuição tão rica, pelas reflexões, e não só desse momento de agora, né? Mas, assim, desse Imagina. percurso que a gente tem feito aí, um percurso, assim, tão rico, eu tenho aprendido tanto, Bacana. sabe? Tem sido tão precioso, uma troca tão gostosa, Sim. né? Você tá aí É. tão longe fisicamente, mas eu também te sinto aqui tão perto, sabe? É, mas eu também E, me sinto muito perto. É, e queria te agradecer muito por isso, por essa gentileza, essa disponibilidade aí, esse carinho. Queria agradecer agradeço eu. certamente a todos que nos acompanham, né? Que nos acompanharam aqui nessa tarde, né? Terem aberto aí um pouco da brecha para poder estar aqui fazendo uma contribuição, uma reflexão, né? Agradecer a presença aí da Márcia Tassinari, né? De pessoas tão queridas aqui que vieram é, é, né, poder trocar e poder nos acompanhar aqui nessa discussão, né? Aham. E, Eu e te que agradecer agradeço de mais uma vez. novo, Foi bom né? demais. Foi ótimo. Bom Gente, bom estar por aqui. favor, Obrigado por tudo. digo mesmo, viu, Sandra? Então é isso, gente. Queria agradecer aí a presença de todos. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos aí uma excelente noite. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube e alguns trechos também devem ir para o nosso Instagram, né? @focalização.brasil. Viu? Vocês conseguem o acesso à página do YouTube, né, o nosso canal no YouTube, melhor dizendo, lá no link da bio no Instagram. Ele vai estar lá disponível. Né? A gente vai deixar Tá nas bom. descrições também as informações dos textos que a gente citou, que a gente se referiu aqui. Né? E queria agradecer mesmo o carinho aí de vocês ao longo dessa tarde. Espero que tenha sido uma tarde rica para vocês também. Certamente para mim foi muito rica a nossa conversa aqui, né? E muito Sim. gostosa. Um grande É, abraço foi aí mesmo. e um bom Obrigada e restinho de até já. semana. Até já. Para todos, felicidades e muita saúde, paz, harmonia, né, e muita psicologia. Isso Tchau, aí. tchau, gente. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau, tchau.